Olá, bem-vindos ao podcast Inovação que Gera Valor, aqui diretamente do estúdio de Logos em Rolante. Inovação que Gera Valor é um podcast do Pilar Inovação que traduz conceitos básicos para o dia a dia das pessoas, mostrando como ela impacta a vida, o trabalho e os negócios na região. A cada episódio, apresenta iniciativas locais e casos reais, evidenciando como ideias ganham forma e se transformam em soluções concretas, com linguagem simples e acessível. O programa aborda temas como as 4 hélices da inovação, ecossistemas, tecnologia, cooperativismo e parcerias que impulsionam o desenvolvimento regional de forma sustentável. E hoje nós estamos iniciando o pilar Inovação que Gera Valor aqui no nosso estúdio de Logos. Eu tenho a honra de receber 3 pessoas que estão já nessa caminhada há bastante tempo. Alguns há mais tempo, né, professor? Mas a ideia nossa é começar a conversar com vocês sobre esses conceitos de inovação de uma forma menos formal, vamos dizer assim. Porque o conceito de inovação, você que está nos acompanhando aí no Spotify, no YouTube, você pode entrar no Google lá, procurar o conceito formal de inovação, mas essa turma que está aqui hoje vai falar sobre o que eles vivem desse conceito de inovação. E essa é um pouco a pegada da nossa linha aqui do nosso podcast. Então eu queria começar com uma apresentação breve aí de cada um dos nossos participantes, para que vocês consigam entender por que essa galera está aqui e vai falar de como vive a inovação. Começamos aqui com o professor Jung, pode ser, professor? Pode ser. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, sempre me honra e ter conhecido, inclusive, esse belo espaço, né, de inovação que passa a ser a partir de agora. O professor Jung, ele já trabalha há muitos anos, né, nessa linha. Iniciei minhas atividades em 1980, através de uma empresa que na época eu coloquei. Essa empresa era uma indústria eletroeletrônica, então trabalhei 20 anos, né, tendo que basicamente inovar para conseguir me sustentar, né? Então foi uma experiência muito boa. Depois eu recebi um convite da Facate no ano de 2000, implantei o curso de Engenharia de Produção, no qual eu sou professor e coordeno há 22 anos, então já estou há 22 anos na área acadêmica, né? E também já há 10 anos eu sou diretor do Observatório Espacial Heller-Jung, né, que também foi, de certa forma, uma inovação, né, em termos nacionais. Então, me sinto bem à vontade para conversar com você sobre isso, né, e trazendo um pouco dessa experiência da inovação na prática, né, na vida real, que eu acho muito importante, né? Então, para mim é uma satisfação estar aqui. Perfeito, obrigado, professor. Glá, por favor. Obrigada, Gustavo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu, então, empreendedora por 10 anos em Porto Alegre. Acho que nem tu sabia dessa, né, Gustavo? Não sabia. Tu vê que o podcast é bom porque a gente descobre coisas das pessoas que a gente acha que a gente conhece. Foi aí que eu me apaixonei pelo empreendedorismo. Depois fui bolsista CNPq por 2 anos, onde eu tive a oportunidade de estar, de fato, dentro dos negócios via Sebrae, mas não diretamente no Sebrae. Depois, entrando no Sebrae, tive um tempinho atuando aqui no Paranhana. Paranhana ganhou meu coração, né? Eu amo vir para cá de novo e relembrar o que eu vivi ali no tempo do atendimento. E há 2 anos, 2 anos e meio, diretamente como gestora do projeto de inovação aqui no Sebrae Sinos, Caí e Paranhana. Perfeito. Yuri? Olá, pessoal, prazer. Obrigado, Gustavo, pelo convite, né? A gente se encontra mais uma vez aí. Eu, Gustavo, temos uma relação de longo prazo já, professor, aí a gente é um caso antigo, porque a gente trabalha nessa área da inovação aqui na mesma região, então é quase que um clubinho fechado, né? Que a gente está conseguindo expandir, trazer pessoas para dentro. Mas eu me identifico mais como uma cria do próprio ecossistema, Gustavo. O primeiro contato que eu tive com essa fala aí da inovação, com esse mercado da inovação, foi num evento lá na Fevale em 2014 ou 15 talvez, que foi o tal do Startup Weekend, né? Ali naquela época eu tinha um trabalho, tinha uma vida normal, né? Tinha um trabalho, 8 horas, aquela coisa toda. Depois dali, aí não consegui mais viver essa vida normal quando eu enxerguei que tinha outras possibilidades. Aí fui empreender. Hoje sou gestor de inovação do programa Inova RS, que é um programa ligado à Secretaria do Estado do Rio Grande do Sul.
que tem como objetivo desenvolver os ecossistemas de inovação. Minha atuação é nos 90 municípios da região metropolitana e litoral norte, aí pega a região aqui da... 90 municípios? Obviamente que a gente não consegue atender os 90, né? Mas aí tivemos uma passagem, aí, pelo menos uns 15, aí desses a gente consegue impactar de forma bem mais direta, né? Então, enfim, aí estou nesse mercado da inovação, ajudando a desenvolver ecossistemas, ajudando empresas a também fazer projetos, captar recursos, apoiando startups, dando mentoria. A gente ainda não pode se dar o luxo de escolher uma coisa só, né, nesse meio da inovação, mas é tudo dentro da mesma área e tudo é bom de fazer. Perfeito. Eu vou me apresentar rapidamente também, porque que eu sou o host desse pilar aqui, né, do estúdio. Eu trabalho deixa eu fazer umas contas rápidas aqui, acho que 16 anos já com inovação. Comecei a trabalhar com inovação no Sebrae e depois eu tive várias posições. Já tive uma startup, já quebrei uma startup. Já fui gestor de ambiente de inovação e hoje eu sou, então, meu cargo atual é gerente de planejamento estratégico que compreende a área de inovação na Sicredi Caminho das Águas, então eu considero que eu estou do lado corporativo, né? Então, eu já tive do lado para não considerar o Sebrae uma agência de fomento, né? Da inovação. Já tive do lado do ambiente, inovação, da academia, já fui startupeiro e agora eu estou do lado corporativo. Agora está do lado do dinheiro. Todo mundo fala isso, né? Mas não é bem isso. Não é, exato. Então, a ideia desse nosso primeiro programa é justamente ter essas visões complementares. Vocês estão olhando de lentes diferentes para a mesma coisa e a gente conseguir, né, traduzir um pouco de como essas lentes às vezes divergem, às vezes se complementam para o público que está nos assistindo e nos ouvindo. E aí eu vou começar, então, com a Glá. O que é inovação? Uma linda pergunta. Vamos começar quase, se fosse a Bujanra, ia perguntar o que é a vida, né? Tu viu que o Rafinha Bastos foi num podcast e disse que o Bujanra era surdo, né? Por isso que ele perguntava 4, 5 vezes, né? Eu não ouvia. Entendi. Mas o que é inovação? Eu poderia dissertar sobre vários conceitos aqui. Internamente a gente recebe uma enxurrada de informações do que é inovação para nós quanto Sebrae, mas a gente não se apega a isso e tenta olhar a inovação, como tu bem disseste, na prática. E a gente gosta muito de falar que é uma ideia que aplicada gera valor. Aplicada, né? Quantos pequenos negócios ainda falam da inovação como algo absurdamente complexo, né? O Sebrae só atende pequenos negócios, então o que nós levantamos de bandeira quando a gente usa a palavra inovação é que seja simples, que seja descomplicado, que seja transversal, que seja aplicado, que gere resultado, que gere valor. São palavras simples que eu acabei de dizer aqui, mas porque justamente é o que a gente espera desses negócios e não só negócios, Gustavo. Acho que CPFs também, quantos CPFs a gente atende, né? E quantos CPFs a gente espera que essas palavrinhas cada vez mais se tornem mais simples. Hoje, atuamos em 3 pilares dentro do Sebrae, olhando para negócios tradicionais, startups e ecossistemas. Então, para te responder o que é inovação com essas palavras simples, o que a gente espera também é que esses 3 pilares trabalhem juntos, se complementando e que a inovação venha de forma transversal, atuando entre todos. Os 3 pilares, só repete para nós. Negócios tradicionais, startups e ecossistemas. Isso aí. Interessante essa mistura de bolo aí. Yuri, o que é inovação? Olha, se eu ganhasse R$1 para cada vez que eu respondo essa pergunta, eu teria uns R$5 na conta hoje. O que é inovação? Bom, simplificando ao máximo é fazer diferente, né? É enxergar o status quo, enxergar alguma coisa como ela é e pensar, poxa, não dá para fazer diferente? Será que dá para fazer diferente? Qual seria o caminho para fazer diferente? E aí, como a Glá já trouxe, com esse fazer diferente, chegar a algum lugar diferente também, né? Então, a inovação está muito atrelada a resultado. Por mais complexo que seja, né, Glá, dar resultado com inovação, e a gente que trabalha mais com o ecossistema ainda é mais difícil tangibilizar resultado do ecossistema de inovação. O que é resultado do ecossistema de inovação? Gerar nota fiscal, desenvolver novas startups, o ROI da inovação, né? É um dilema da nossa área, né? O ROI. Mas inovação é isso, tá? É fazer diferente para ter um resultado diferente, tá?
espera-se um resultado positivo disso, né? A gente vê... Eu tenho que encontrar um novo exemplo, tá? Porque eu sempre uso esse exemplo, mas ele é muito prático. O tal do cardápio no QR Code, né? Eu acho que a gente já participou de podcast, eu até falei desse negócio, né? Ele é uma adoção de tecnologia, né? Mas não necessariamente aquilo é uma inovação, porque se o estabelecimento não está tendo algum resultado novo a partir daquilo, não faz muito sentido utilizar, né? Só, estou inovando porque estou usando o QR Code. Não, daqui a pouco tu está implementando uma tecnologia que teu cliente não gosta, não consome, vai preferir até para outro lugar, para não usar aquele treco lá que não funciona. Então, tu tá usando tecnologia, mas tu não está fazendo inovação, né? Essa é uma boa questão, né, que a gente pode... Eu vou deixar aqui no Oxigênio, porque, assim, da onde vem a necessidade de inovar? Uhum. Essa clareza, será que a gente tem? Hoje eu vejo que a gente está discutindo muito IA. Ontem eu estive num evento sobre... Não é sobre IA, mas a IA está atravessando Sim. tudo. E a grande discussão, eu acho que é sempre essa. IA pode fazer muitas coisas, mas eu tenho clareza do que eu preciso. E, na verdade, a IA é uma ferramenta como outras que a gente pode usar na inovação. Sim. Então, o que eu preciso? Eu preciso... O cardápio é uma dificuldade hoje no meu estabelecimento? Sim. Ou não? Sim. Mas vamos deixar Deixa. no balão essa aí. Deixa. Para o professor responder para nós, professor Jung, o que é inovação? Então, vamos lá. Bom, partindo desse princípio básico, né, que eu considero, inovação, ela tem que gerar resultado econômico. Ou, melhor dizendo, desenvolvimento econômico, né? Do meu ponto de vista, sem desenvolvimento econômico, nós não vamos chegar ao desenvolvimento social e cultural. Isso é uma questão... às vezes o pessoal tenta inverter um pouco as coisas, né? Mas, na verdade, é isso, né? A gente tem que ter recursos, sim, para trabalhar com inovação. No primeiro momento, uma coisa que eu gosto de fazer é diferenciar inovação de melhoria, né? Basicamente, para quem está me conhecendo agora aqui, que está nos assistindo, eu trabalho com inovação há 48 anos, gerando resultado. E um problema que a gente tem visto muito, e eu vejo muito em eventos, vejo em editais, por sinal, eu sou consultor ad hoc do teu programa, tá? Ótimo. É um pouquinho a confusão entre melhoria de produto e processo de gestão, inclusive, e inovação. São mundos diferentes. Eu formo engenheiros há 26 anos e eles estão habilitados a produzir melhorias em produtos e processos. Não necessariamente inovar, né? Mas são preparados para isso também. Então, eu gosto de trazer um exemplo prático para também nunca mais ninguém esquecer a diferença entre melhoria e inovação. Isso aqui, para quem não conhece, é uma espátulazinha que os médicos usam para afastar a língua das crianças, em especial. A nossa também, mas em especial. Então está aqui. Nós temos um produto que é uma espátula, inicialmente produzido por uma empresa, né? Uma forma bem linear, vocês estão vendo aqui, certo? E num segundo momento, há uma outra empresa querendo se diferenciar desse produto inicial. Necessariamente, até pela diferenciação, ela não produziu uma inovação. Mas para quem confunde um pouco os conceitos de inovação com melhoria, acaba achando que isso é uma inovação. Não é uma inovação. Essa pessoa, esse projetista, quando projetou isso, teve um pensamento linear, que se chama, né? Não talvez sistêmico. E essa pessoa, ela aplicou, na verdade, conceitos de engenharia para a melhoria de um produto. Ou seja, ela aplicou um conceito de ergonomia e também conceitos de redução de perdas. Então, nós tivemos uma aplicação de ergonomia, tornando mais anatômico, né? E uma redução de material em função da retirada desse material do novo produto. Bom, o que acontece? Onde é que está a grande confusão de quem trabalha até muitas vezes com inovação? Quando a gente tem um produto inicial e surge um novo produto, uma cor diferente, uma forma diferente, acha que ocorreu uma inovação. Não, foi a aplicação de conhecimentos de engenharia. Quando a pessoa faz já existia. isso... Exatamente. Não é que existia, foi um produto novo, porém feito com conceitos de engenharia, que é uma melhoria num produto existente. Necessariamente não uma inovação. Não uma inovação. Tá? Por que muitos dizem que isso é uma inovação?
Porque não tem o conhecimento. E aí inferem que só está no diferencial. Não. Vamos agora para um exemplo. Eu vou perguntar para todos vocês agora, que eu gosto de fazer esse exercício. Qual a principal diferença entre os três? Só forma, né? Hã? Design. Vamos lá. Design. Design, Design, forma, formato. É formato. formato. Muito bem. Bom, primeira coisa, quando a gente vai analisar um produto, é pedir para ver ele na integralidade. Muitas vezes, quando vai se fazer algum tipo de diagnóstico, de análise de um determinado produto, a gente não olha ele pelo Por todo. completo. Vocês teriam que ter pedido para eu mostrar todo o produto. E aí nós vamos olhar o seguinte, agora nós vamos olhar o conceito de inovação, ao menos na minha perspectiva, né? Esses dois fabricantes aqui apenas tentaram melhorar, né, Uhum. o seu produto. Essa pessoa aqui, ela pensou no seguinte. Também tem um bichinho aqui na ponta. Olha o bichinho. É um Ah, eu bichinho, não tô macaquinho. identificando, acho que é um macaquinho. Olha o macaquinho. Estão vendo o macaquinho ali? O Uhum. macaquinho ali. Muito bem. Essa pessoa pensou o seguinte. Necessariamente não estava o segredo no design. Está no atrativo Pro público. para o cliente. A gente tem um conceito na qualidade, que qualidade é adequação ao uso. A inovação é o mesmo princípio. Se a inovação, a pessoa ela não sente aquilo como inovação, como algo que é diferente, que tem um diferencial em relação ao que ela conhece, ela não vai valorizar. E ela não vai, consequentemente, gastar o seu dinheiro e adquirir um novo produto. Então, o que essa pessoa aqui pensou? Ela continua aplicando a mesma funcionalidade, só que agora ela coloca um bichinho na ponta que quando a criança abre a boca, ela enxerga o bichinho. Macaquinho. Facilitou ela- a vida do médico. E ela facilitou- cria um atrativo para essa criança, porque esse bichinho, o macaquinho que está ali, é uma série de bichinhos que existe em cada espátula. Então, a criança, ela quando vai no médico e tem esse bichinho nessa espátula, quando termina, porque isso é descartável, o médico dá para a criança, certo? Ela vai querer voltar para receber uma nova espátula com outro bichinho, que pode ser um leãozinho, pode ser uma girafinha, tá entendendo? O que acontece aí? O resultado econômico justamente está nisso. Tu fideliza o teu cliente e justamente faz com que o cliente tenha o desejo de retornar no teu negócio, porque ele tem um atrativo, ele tem um diferencial em relação aos outros. Então, isto virou, inclusive, está ali atrás escrito, uma patente internacional. Uhum. E aí vem aquele conceito que nós vamos comentar aqui, que é um conceito até meio chato, a CDE, né? De inovação em nível local, nacional, internacional. Para ser inovação em nível nacional e internacional, só para constar, tem que haver uma patente. Uhum. Tem que ser Que registrado. seja um né? modelo de utilidade, que não deixa de ser inovação, modelo de utilidade, né? Há um diferencial em cima do que existe. Invenção não existe. Então, aqui nós temos uma patente internacional. Qual é o grande diferencial agora de quem pensa em inovação e produz inovação? É que se conseguir ter uma carta patente, só pode construir e fabricar esse produto mediante licença desse autor em todo o mundo ou no território nacional. Isso aqui está descartado como produto no mercado. Então, inovação é diferencial, não é melhoria, tem que cuidar. Não é que a inovação não produz uma melhoria. Sim, óbvio, né? É o estágio inicial. Mas inovação é diferencial mesmo. Então, eu vejo muitas vezes em alguns debates e encontros e tal, o pessoal tratar a questão da inovação como uma melhoria, né? Uhum. Até você der nesse ponto, eu acho que o Brasil é campeão, né, em comprar máquinas e equipamentos. Sabe? O Brasil ele é campeão em inovar e comprando máquina e equipamento, né? A gente sempre trabalhou nos anos que eu fui industrial numa linha bem diferente. Nós tínhamos que inovar justamente para atrair o cliente e fazer com que fosse fidelizado o cliente pelo grau de inovação que se tinha para poder sobreviver a empresa. Então, é um mundo real. Esse é o mundo real da inovação. Ideal, E aí, né? é. Ideal. Seria o mundo real, né? Nós estamos vivendo um mundo irreal da inovação. E aí surge uma série de Uma boa provocação. coisas em volta, né?
aonde, na verdade, nossas empresas, no primeiro momento, elas têm que, aí o Sebrae faz um grande trabalho, né? Elas têm que melhorar, elas têm que aperfeiçoar seus sistemas de produção, elas precisam melhorar as pessoas através de formação adequada para conseguir produzir mais com menos. Isso é melhoria de processo, melhoria de produto. Não vamos confundir isso com inovação. Inovação necessariamente deve sim produzir algo diferente a tal ponto de eu conseguir fazer um depósito de patente até ter carta patente. Eu tenho carta patente no NPI. Tá? Então, são mundos diferentes. Professor, É acho isso. que tu fizeste uma boa provocação no sentido do... Tem uma pergunta aqui que eu vou puxar ela para agora, para nossa discussão, porque quando o senhor mostrou aí o produto, e eu acho que bem didático, né? Para mim, o senhor chegou num ponto importante que a Glá e o Yuri tinham falado também, que é a questão do resultado. E o bichinho na ponta da espátula, ele gera valor para o Total. público. Claro. E quais são os jeitos... Agora vamos começar com o Yuri aqui. Quais são os jeitos, Yuri, olhando de uma perspectiva de um programa de nível estadual, que jeitos tem de gerar valor através da inovação? Ótimo, legal. Bom, a gente trabalha muito essa ideia de olhar para as coisas como elas são e a partir disso aplicar o penso, né? Aplicar o senso crítico e pensar, bom, onde dá para melhorar isso, onde dá para evoluir para chegar numa coisa nova. A gente trabalha muito o conceito de melhoria porque é o que a gente consegue, tá? Isso Às vezes é o possível. É o que é possível, Porque a gente tem um nível, infelizmente, nível Brasil, né? Nível Brasil, de capacidade produtiva que é muito ainda... Falta competitividade quando a gente olha para fora, né? Nem vou falar da China, que aí a gente está falando de algo que a gente acho que talvez a gente não alcance mais como nação. Então a gente trabalha muito o conceito da melhoria dentro da inovação para conectar essa ideia do olhar e pensar e ter senso crítico. Eu acho que Dá para dizer que trabalhar a melhoria, eu estou criando capacidade para talvez conseguir inovar? Exatamente, um processo, exatamente, Isso é um processo. É um processo. Então, a gente tem que trabalhar muito o beabá, facilitar, simplificar, na expectativa de que daqui a um momento a coisa consiga andar, essa empresa, esse empreendedor, esse inventor, consiga entender o processo e chegar lá na frente de uma patente, tá? Tem chamadas públicas, inclusive, que pedem, né, que os projetos eles entrem como uma ideia e saiam como uma patente, como um registro de marca, um registro de industrial, né, que vire algum registro no NPI. Então a gente pode entender que para levar a inovação ou para conseguir extrair resultado da inovação, como programa, a gente precisa trabalhar muito as pessoas. É gente. A gente não vai ter muitos ganhos de marca, o registro NPI, e no fim das contas, retorno econômico, se a gente não tiver pessoas com a capacidade de entender esse processo, sabe? De ser crítico, de pensar que dá para fazer. Também tem até uma parte de coaching, assim, às vezes, né, Glá? A gente tem que incentivar as pessoas para que elas queiram fazer. Se exercitar. O professor trabalha, dá aula aí toda noite aí e lida com o público. Ele está falando um conceito importante, até acho importante a gente interagir um pouquinho, claro, senão claro. vira meio... Isso aí mesmo. Ainda não vamos inovar A proposta nada, é essa né? mesmo. Ele está falando um conceito importante, pessoas. Ah. E aí eu posso tentar colocar um pouquinho essa questão do porquê é difícil inovar. Não é só por causa do dinheiro. Eu vou perguntar para vocês, quanto é que vocês acham que custou para alguém pensar e colocar esse bichinho em cima disso aqui? Quanto custou? Nada. Não precisei de dinheiro. Mas eu precisei uma coisa que é difícil desenvolver, porque a gente não tem, muitas vezes, mecanismos para isso. Uma coisa que eu vejo acontecer muito, assim, né, e ao longo dos anos, em eventos, e, enfim... Uma coisa que eu sempre observo é que a cada ciclo, a cada década, inventam modas. Sim. Sim. Nossa, É sempre uma trend, né? Eu nem participo mais disso, né? Mas tem uma coisa que eu não escuto falar nesses eventos como deveria, que é a base da inovação. Eu não escuto falar. Criatividade. Criatividade. Uhum. E atrás da criatividade tem outra coisa que poucos conhecem,
que se chama habilidades cognitivas, que todos nós temos. Eu adoto a teoria CHC, da habilidade cognitiva, são linhas que trabalham, inclusive, a psicologia, né? A teoria CHC presume que se tem 10 habilidades cognitivas. Uma delas é inteligência fluida, que é a capacidade da pessoa fazer correlações. Aí que está a base da inovação. Eu posso olhar para esse ambiente, eu tenho uma demanda X que tu vai me colocar, eu olho para esse ambiente, eu consigo, com os materiais que tem aqui, olhando, fazendo correlações, entregar algo para ti que atenda aquela tua necessidade naquele momento. Essa habilidade de fazer correlações depende de inteligência fluida, já que a pessoa nasce e desenvolve. Então, isso aqui é uma correlação. Nós temos um produto linear e essa pessoa pensou, correlacionou o bichinho com isso. Sim. Montou um novo produto e inovou. Então, sem desenvolver a criatividade, a criatividade é a base da inovação. Então, não adianta chegar e dizer, tu vai ganhar, eu posso fazer um teste contigo, eu posso te oferecer R$1 milhão agora para tu inovar. Vai fazer o quê? Vai partir de onde? Vai fazer o quê? Eu vou procurar... Não, quero saber, tu vai fazer. Uhum. Entendeu? Então, esse é o problema que está hoje instalado, que eu vejo. Isso é. Eu avalio muitos projetos lá, tá? E a gente, quando olha isso, normalmente o avaliador ele tem que olhar isso para poder aplicar melhor o teu recurso, entende? E realmente, como tu falou, a gente não vê inovação, a gente vê melhoria. Mas quando a gente vê num conjunto todo, não inovação e só melhoria, bom, vamos escolher a melhoria melhor, que vá conduzir ao processo de inovação. Que vai chegar porque ao é um mercado, dinheiro talvez. que o Estado está investindo e ele quer que as empresas inovem, tá certo? E até para deixar claro, né, professor, a melhoria ela é importante também. Sim, né? claro. Super importante. Claro. E eu acho que é muito legal a gente entrar nesse ponto para o público que está nos assistindo, porque se a gente não tratar dessa forma, a gente não levanta a régua Exatamente. de desenvolvimento econômico Isso de fato. aí, isso Né? Melhorias são importantes, vão fazer o negócio mais saudável, mas não vão gerar valor como uma inovação gera. E aí, tu, enquanto empresa e enquanto país, tu não fica tão competitivo como seria. Então, é legal exercitar esses dois conceitos. Esse esse é o nosso dilema, tá? Quando eu vou dar consultoria para empresa, eu vou pegar as nossas empresas de calçado aqui, né? A gente vive aqui na região do calçado. O pessoal é muito pragmático, muito cabeça de engenheiro, no sentido de eu tenho que desenvolver um produto, então é assim que faz, segue esse passo a passo. Só que a inovação ela exige criatividade, como o professor falou. Então é um dilema assim, bem complexo, inclusive. Por isso que a gente separa a melhoria da inovação. Entende? Porque melhoria é uma coisa que muitos órgãos, o próprio Sebrae faz há muitos anos muito bem. Sim. Né? Orientam muito bem isso aí. E isso é um trabalho de engenharia, basicamente. Entende? Então, o problema é quando tu mistura demais esse conceito. É quando o pessoal foge da inovação, usa a melhoria como inovação. Entende? E aí tu não gera inovação. Tu fomenta a melhoria. Entende? Só que melhoria é uma coisa que todas as empresas deveriam fazer naturalmente. Entende? O problema é misturar a melhoria com inovação. Então, o pessoal começa a fazer melhoria. Estão inovando. Não estou inovando coisa nenhuma. Estão melhorando. Então, a inovação ela é um diferencial que gera resultado econômico. A melhoria, necessariamente, não é um diferencial. Não é. Ela é uma obrigação. Uma obrigação do empresário. Eu fui empresário 22 anos. Ou tu na área melhora industrial, ou tu cai entendeu? fora. Tu tem a obrigação de melhorar teu processo para reduzir custo. Né? A gente costuma dizer reduzir as variáveis, né? de perdas, né? Para aumentar a produtividade, rentabilidade e qualidade. Esse é o nosso negócio, como empresário, como indústria. Esse é o dia a dia, né? Agora, isso não estou inovando. A inovação é outra coisa, entende? Sim, E eu sei que o caminho da inovação através da melhoria, ele é um caminho mais fácil. É mais fácil de entrar nas empresas. Mais fácil. Né, de se comunicar. Mas o problema é a formação de pessoas. Eu acho que conecta um pouco, eu queria trazer a Glá para essa discussão, porque para mim tem dois pontos importantes aí que são causas dessa dificuldade que a gente está falando. Eu acho que é muito difícil realmente hoje a gente dedicar tempo para criatividade. Tempo e exercitar habilidades, né, que nos levem a sermos mais criativos. Sim. Mas eu queria envolver a Glá porque tá fácil para o empreendedor hoje parar
e pensar em criatividade? Então, até eu ia responder a tua pergunta sobre resultado, quando a gente olha para resultado no que tange a inovação, que seria muito simples eu falar aqui de vários programas e iniciativas que olham para processos, produtividade, resultados, mas a verdade é que hoje, quando a gente entra numa empresa, num pequeno negócio, a gente se coloca no papel de falar sobre cultura de inovação. A gente precisa dar 1, 2, 3 passos para trás para entender de fato o que aquela empresa entende sobre a palavra inovação, porque senão a gente vai para um olhar de melhoria, a gente vai para um olhar de processo e acaba não tendo o resultado esperado, porque a cultura daquela organização ela não está preparada para aquilo ali. Na cabeça do dono dos nossos pequenos negócios, são palavras muito bonitas, mas quando a gente vai para o chão de fábrica, quando a gente vai para as empresas de calçado que tu tanto atende, né, Yuri? Eles não vivem isso, eles não entendem o que é isso, não tá na veia. Então, muitas vezes, o funcionário está vendo um processo errado e ele não consegue aplicar uma inovação olhando para a melhoria ou uma inovação que poderia gerar uma lucratividade maior para aquele negócio, porque não é tão cultural para nós e não, eu diria até não está no repertório deles. Não tem está. repertório. Então, quanto Sebrae, a gente acaba tendo que dar esse passinho para trás e olhar para a cultura daquele negócio, né? O que eles entendem sobre o que de fato é inovação e como que a gente vai fazer com que aquilo seja natural para eles, para que logo ali na frente a gente possa colher esses resultados. Isso a gente olhando para negócios talvez um pouco mais tradicionais, mas quando a gente olha para o resultado do que é para uma startup, por exemplo, a gente já tem outras variáveis. É rapidez, é agilidade, o resultado é conseguir um edital que olha para fomento, mas quando a gente olha para o resultado para um ecossistema já é outra coisa, a gente já está olhando para conexões, para um ambiente preparado para que os seus municípios possam inovar. Então, são várias variáveis para responder essa tua pergunta de resultado, mas acho que para nós que estamos no dia a dia ali, que vamos de fato para dentro das empresas, e muitas empresas, é essa dificuldade de olhar para essa cultura de inovação. E não só a cultura, mas para que eles aprendam a inovar de forma aberta. Né? Os programas que agora a gente tem, as modinhas. A gente não gosta tanto das modinhas, mas às vezes elas são necessárias. Mas eu tenho uma pergunta para fazer nesse sentido aí. Comunica. Se comunica. Não, mas segue lá. Depois eu só ia finalizar dizendo a importância também desses programas de inovação aberta que a gente vem trabalhando, para que essas empresas possam colher os resultados um pouco mais rápido, aprendendo com quem já errou, conectando. A gente tem tido um trabalho bem forte de conectar negócios tradicionais com startups, para que eles possam se alimentar da fonte um do outro. Trocar uma ideia, né? A gente vê muito isso aqui na cooperativa, a gente atua desde 2022 com inovação aberta. E ainda mais por ser o mercado financeiro, um mercado regulado. Sim. Sempre que a gente fala com uma startup, a gente se confronta com outro mundo. Às vezes tem aprendizados e às vezes tem aprendizados para nós e às vezes tem aprendizados para a própria startup, porque também ser disruptivo não significa ser irresponsável. Então, quando eu digo para uma startup, cara, eu sou regulado pelo Banco Central, tu tem que atender a esses requisitos para poder ser o meu fornecedor. E ele não tem capacidade de fazer, ele não tem um negócio. Então, talvez eu tô dando para ele essa notícia que ele ia descobrir mais na frente. Sim. Né? Mas se ele não tem capacidade de atender vai atender, por exemplo, a área da saúde, tu vai ter Sim. que cumprir certos... mas sou super inovador, mas não tenho como atender essa... Cara, então são as regras para rolar. operar no mercado. Quantas startups param no caminho por conta das regulações, né? Eu fico impressionada de ver. Tem que responder, né, a isso, porque senão não é uma inovação porque fica fora da realidade, né? Mas eu queria voltar para um ponto importante aí que vocês trouxeram, que eu acho que tem um gancho aí, tava na minha listinha aqui de perguntas e agora vocês abriram essa janela, né? Dá para fazer inovação? Acho que dá, não é bem a pergunta, é possível. Mas como que vocês consideram fazer uma inovação sozinho, uma inovação dentro de casa, como a Glá trouxe ali, que eu vou ter que preparar a cultura da minha empresa, versus inovação aberta? Ou seja, essa figurinha que a gente ainda não falou tanto do ecossistema, ela ajuda, ela atrapalha. Se eu estou dentro de um negócio, é mais fácil de dentro para fora? É mais fácil de fora para dentro? Quem quer começar aí? Bom,
eu puxo fio, que eu trabalho bastante com inovação aberta. Eu acho que são 2 caminhos diferentes e 2 maneiras diferentes de lidar, né? Inovação aberta, como o nome já diz, então pressupõe que você vai buscar fora, né, as capacidades que muitas vezes você não tem dentro. Ou às vezes até tem, mas vai trazer de fora, porque no fim das contas a gente está falando sobre criatividade, sobre pensar diferente, sobre ideias. E normalmente você vai encontrar nas startups a coragem, a criatividade. Às vezes não está alinhada com o que o mercado consegue absorver. Mas lá está. Assim, startup é 100% coragem, vontade, velocidade, né? Então isso pode ser muito bom no ponto de trazer uma tecnologia, daí a gente está falando de tecnologia, né, que pode sim virar uma inovação lá dentro da empresa, e também trazer uma cultura de inovação, né? Eu vejo os grandes movimentos de inovação aberta muito mais preocupados em trazer uma cultura de inovação para empresas tradicionais do que necessariamente dar um resultado prático logo, tá? Eu vou dar um caso aqui de uma rodada de inovação aberta que eu fiz. Rodamos, juntamos empresas, definimos alguns desafios, encontramos startups e uma delas, isso há uns 2, 3 anos já, era de inteligência artificial quando a coisa ainda estava chegando no público, né? E a empresa, no fim das contas, não fez a POC, que é a prova de conceito, a aplicação do conceito tecnológico desenvolvido pela startup dentro do conceito de vida real, que ali é a chave, né? Porque custava 5 mil reais. 5 mil. Para uma indústria que fatura sei lá quantos milhões por mês. 5 mil. Porque eles estão acostumados a tratar os fornecedores. E eles acharam que startup era fornecedor. Eles estão acostumados com melhoria e eles queriam pressão para reduzir custo. Total, eles queriam reduzir custos. Não, mas startup tem que fazer de graça. Startup tem que dar graças a Deus para me entender. E a startup, inclusive, foi depois premiada no South Summit como de maior impacto no mercado. Então, elas já estavam numa expansão. Então, aí tu vê o choque de vida real da empresa tradicional, que tem que produzir. Tá tudo certo, gente, tá? Pelo amor de Deus. Empresa existe para dar lucro e pagar os funcionários no final do mês e dar lucro. Tá tudo certo. Não tem nenhum problema fazer isso, né? Senão não faz sentido existir CNPJ de empresa. Só que a gente às vezes está falando de conectar, fazer inovação aberta, chamar para dentro, mas a empresa não está pronta ainda. Né? Então, vai ter uma dificuldade de dar resultado. No meu trabalho, eu fico muito frustrado, porque eu não consigo dar resultado. Porque eu queria que tivesse uma parceria, que essa startup colasse nessa empresa maior, elas crescessem juntos, que essa empresa daqui a pouco virasse, até daqui a pouco o investidor, já ouviram falar em spin-offs, né? Poxa, a gente vê isso muito pouco acontecendo aqui na nossa região, né? Porque não tem espaço, como agora... trazer o teu caso. Justamente tu não acha, já misturando tudo aqui, né? É isso aí. Que o papel do ecossistema é facilitar esse processo? Aí que tá. Aí chegamos no ecossistema. Claro que eu acho que o negócio tradicional ainda precisa de um entendimento e se sentir pertencente a esses movimentos de ecossistema, que hoje eu não consigo enxergar isso na prática. O ecossistema tem a dificuldade de trazer a empresa para perto, mas essas dores que tu bem trouxeste, elas talvez facilmente fossem ser melhor resolvidas se o ecossistema atuasse fortemente dentro desses movimentos empresariais. Sim, é isso aí. A gente tem muito dentro dos ecossistemas os movimentos associativos, né? As lideranças querendo esse protagonismo, usar a inovação a seu favor, porque é bonito, tá na moda, é uma trend, mas a gente deveria conseguir mais trazer o empresariado para dentro desses movimentos de ecossistema. Eles talvez fossem ser melhor sensibilizados, talvez entendessem o que é, de fato, uma startup, as dificuldades que uma startup tem para chegar numa POC, para que esses 5 mil reais fizessem sentido para uma indústria pagar, né? Mas é um desafio que a gente tem, é um grande desafio que a gente tem. Eu acho que vale aqui trazer, eu queria fazer um parênteses quando nós começamos a discutir antes ali inovação, melhoria. É um paradoxo, né? Porque eu gosto muito dessa ideia que inovação ela tem resultado econômico. E se for pensar, desenvolver um ecossistema traz um resultado econômico também, né? Para uma região. Tem que trazer. Só que talvez tu tenha que, logo que tu desenvolve, tu vai ter que entender outras variáveis que vão gerar o resultado econômico. Mas a minha provocação está no sentido seguinte, né? Para o empreendedor que daqui a pouco está nos olhando e nos ouvindo, diferenciar, por exemplo, melhoria de inovação. Acho que esse exemplo que o Yuri trouxe, ele é bem ilustrativo, porque aquilo que tu aplica e tu sabe que tu vai aplicar e vai gerar resultado com certeza, provavelmente é uma melhoria. Agora, tem um detalhe assim, a inovação, gosto, só sempre gosto de ouvir falar, porque, assim, né? a inovação ela implica necessariamente num risco de errar. Então pode ser que eu perca esses 5 mil. Isso nós vamos conversar agora. Mas se eu tenho certeza, é uma melhoria.
Isso. A inovação E vai ter diminui um o grau risco. de risco, né? Isso nós vamos falar Vai um lá, pouquinho, professor. que volta um pouquinho para a base. Primeiro, vocês se deram conta que no Brasil, em especial, e eu que eu escuto muito, nós temos sempre parece que um desejo paternalista em relação à empresa. Uhum. Eu fui empresário. Eu não fiquei pedindo ajuda. Eu não entrei em banco. Eu achei uma estratégia para financiar Sim. minha própria produção, sem precisar, inclusive, entrar em banco. Sou um exemplo disso. Tá? Por que sempre essa questão de nós queremos ser pais do empresário? Não! Uma boa discussão essa. Pelo amor de Deus, não sei se a cultura, nós temos, por exemplo, eu vejo assim que a população ela quer está se tornando cada vez mais dependente de um Estado, por exemplo. Né? Eu trago aqui, eu sempre trabalhei numa linha liberal, nesse ponto, entende? Eu acho assim, tem empresas que, se não tem cultura, se não querem aceitar auxílio, de trabalhar num sistema aberto, enfim, elas têm que fechar. Nós temos que ter novas empresas com uma visão diferente. O empresário tem que se dar conta que ele é responsável pela empresa dele. Ele é responsável por inovar. Ninguém Ele vai é vir te salvar. responsável por buscar novos mercados. Ele é responsável em aumentar seu faturamento. Sim. Ele é o responsável. Eu não preciso ter pais em volta de mim dizendo, vai, coitadinho, quem sabe tu inova, quem sabe tu aceita essa parceria, é bom isso aqui. Uhum. Então, como assim? Nós temos que ter um pouquinho mais de bril. Para ilustrar bem o que você está falando, Hã? essa mesma empresa que se negou a tirar 5 mil do Fecha. caixa é a que vai atrás de recursos da FINEP. Me procura pra gente fazer projeto. Fecha. Eu acho o seguinte, ó, nós temos que parar de começar, um dos trabalhos que eu faço no observatório com as crianças, inclusive, né, eu dou palestras para formar novos cientistas. Bem bom esse ponto aí. bem bom. Dois pilares que eu tenho no observatório. É privado, vai continuar sendo privado, e eu não sei dinheiro público. Isso é questão de honra. Segundo ponto, que eu quero mostrar para as crianças. É possível, sim, empreender sem estar preocupado em pegar dinheiro público. Pessoal, iniciativa privada é privada. Entendeu? Não significa que não possa fazer uma parceria com o setor público. Mas eu não posso, Inclusive como atender uma necessidade. eu não né? posso, como empresário, estar pensando em como que eu vou arrumar dinheiro dos outros para tocar o meu negócio. Como que eu vou estar lá pedindo para alguém vir fazer alguma coisa para mim, que eu tenho obrigação de estudar e aprender. Então, eu como empresário, se eu quero desenvolver aqui um novo produto, eu como empresário tenho obrigação de estudar, de contratar pessoas que então estudaram para inovar. Por que eu tenho que estar recebendo paternalismos em volta e quase alguém implorando, como você acabaram de falar, Sim. implorando para que uma empresa entre no ecossistema, implorando para que uma empresa ela aceite uma parceria de inovação aberta e gaste 5 mil reais. Por favor, vamos, né? O empreendedor deveria ter essa consciência em primeiro lugar. Não Né? é nem consciência, é responsabilidade como empreendedor. Né? Se sentir empresário. Esse eu vejo que é o grande problema. Eu gosto desse exemplo, pessoal, porque às vezes parece fácil inovar. Não é fácil inovar. Eu abri a minha empresa com 18 anos de idade e para eu poder abrir a minha empresa no meu nome, meus pais tiveram que ir no cartório me emancipar. Com quantos anos? 18. Porque naquela época, para tu abrir uma empresa no teu nome, era 21 anos. A maioridade era 21 anos. Então, meus pais foram no cartório, né, porque eu quis, porque eu pedi, porque eu tinha vontade de ter uma empresa. É isso que está faltando. Eu não posso mais ver um ambiente, vamos dizer assim, de coitadismo, né, de acolhimento, só se fala mais nisso. Né? Pessoal, tem que ter determinação, tem que querer vencer, tem que querer conquistar as coisas. Eu não estou vendo mais isso no ambiente de inovação. Né? E aí vira um ciclo, que eu chamo ciclo de mediocridade, onde parece que tudo tenta se completar e nada dá resultado econômico. Perfeito. Entende?
Isso aí. Tá faltando isso, pessoal. Às vezes é um teatro, né? Tá faltando isso, determinação. Eu quero ter a minha empresa. Eu acho importante produzir, né? Eu saí, pessoal, da área industrial, a convite do diretor da Facart, o professor Delmar, porque eu tinha ideal, quando ele me propôs, no ano de 2000, ideal de formar engenheiros para valorizar produto nacional. A gente passou uma madrugada inteira discutindo isso, nunca vamos esquecer. O Delmar me chamou à noite de uma sexta-feira, a gente ficou até às 5 da manhã conversando, né? Porque ele sabia que era importante para a região do Paraíba ter um curso de engenharia. E eu sabia que era importante formar engenheiro, porque eu passei 22 anos com problemas de ter engenheiros para inovar, para gerar resultados. E eu disse, eu vou aceitar o desafio. E aceitei o desafio, projetei, implantei o curso Coordena há 22 anos. E formei mais de 170 engenheiros. Então, eu acho, pessoal, assim, que na questão da inovação, está muito ligado a isso, né? Sim, tem que gastar dinheiro, sim, tem que correr risco, sim, entendeu? Tem que formar pessoas, tem que trazer pessoas competentes, como vocês fazem, para dentro da sua empresa, né? Tem que haver essa parceria, sim, né? Se tu quer ganhar dinheiro, tu quer inovar, tu quer ter resultado, tu quer ter um diferencial, e a minha empresa é melhor que a tua, tu tem que sim correr risco em inovação. Não existe inovação sem correr risco. Tá? Isso é uma coisa que tem que ser entendida. Não adianta passar pano quente, entende? Sim. Melhoria em processo, traga quantos engenheiros vocês quiserem aqui para melhorar as empresas, não tem problema nenhum. Isso é a função da engenharia. Tá? Agora, inovação é risco. É risco. Pode dar errado. Então, o cara não tem dinheiro para gastar 5 mil reais, 10, fecha, não inova. Isso aí. Nem entra no programa, né? Eu sei que eu sou um pouco aberto, às vezes. Não, demais, ótimo, é isso aí. mas é que tem coisas assim por que a isso que o gente senhor tem tá que aqui. dar um choque de realidade, entende? Não, Porque bom. senão vira assim E o empresário se sente cômodo com aquilo. Mas eu acho que... Parece que estão fazendo um favor o Sebrae ir lá na minha empresa falar inovação. O Sebrae Parece que é um pedir pra favor, atender a né? empresa. O governo do Estado. Não! O governo do Estado tem um baita num programa que é o teu programa. Sim, tá? Eu mas acompanho veja ele, que tá? pegando a sua fala, professor, a importância dos ambientes estarem preparados para isso. Com certeza. Eu acho que sim, o Não estão empresário preparados. ele tem que. Não estão. Mas aí entra a questão, Isso assim, aí. para quem está nos ouvindo e até para que a gente traga uma fala positiva e de conexão, né, para os empresários que nos ouvem nesse momento, de que pode ser mais fácil. Sim, eles precisam ter essa responsabilidade, a empresa é deles, eles precisam entender qual é o seu papel dentro da sociedade, mas a verdade é que muitos ambientes, municípios, não estão 100% preparados para esses empresários. De fato. Então, é mais difícil Com certeza. inovar, é mais Uhum. difícil tomar a Com decisão certeza. de inovar. Uhum. E a gente brinca muito internamente que a inovação ela não precisa ser um esporte individual. Ela é um esporte coletivo. Então, quem está nos ouvindo, né, que também entenda a importância dessa conexão. A conexão com uma cooperativa como o Sicredi, a cooperação de uma empresa de desenvolvimento territorial como é o Sebrae, uma consultoria, um programa do Estado. A academia. A academia. A gente tem muitas possibilidades hoje para quem quer inovar. A responsabilidade, ela precisa existir. Acho que é um ponto muito importante que o professor nos traz. Mas quero trazer esse ponto, assim, de reflexão, de que tem muita coisa posta na mesa. Muitas conexões, Exato. assim, a favor do empresário. Eu acho que esse Deixa eu lance... só puxar um pouco a brasa pro teu lado, né? Vai lá. Estamos também num ambiente aqui que a gente tem que valorizar, o ambiente feito pelo próprio Sicredi. Eu acho que é uma iniciativa fantástica, né? Eu faria a seguinte pergunta. Um bom projeto de inovação, obviamente que o Sicredi vai financiar. Agora, o que está faltando, pessoal? Bons projetos. Projeto verdadeiro de inovação. É isso aí. Entendeu? Por exemplo, se eu disser para ti, pessoal, eu vou colocar esse bichinho aqui em cima, lá pro Sicredi, e isso aqui vai te gerar dinheiro junto comigo. Uhum. Resultado. Eu tenho financiamento na hora. O problema é que nós chegamos com certos projetos para o próprio meio, né? Uhum. Que não são projetos de inovação. Sim, É um projeto quase que de amparo, sim. quase que de desespero, entende? Esse é o problema. A gente não vê projeto de inovação de verdade. Uhum. Porque quando a pouco, pessoa né? ela enxerga, quando aqui o financiador enxerga, lá no fim do túnel, uma forma dele ganhar dinheiro junto comigo, ele vai até me procurar.
Eu não preciso nem oferecer para o Sicredi. Ele me procura, tá entendendo? Sim. Ele sabe que vai ganhar dinheiro. O problema é que nós não temos projetos de inovação, de verdade, que vai dar um fim do túnel do dinheiro, entendeu? Quando eu- Então, esse é o grande problema. A formação das pessoas que eu vejo está sendo um grande problema. Eu quero trazer um dado para vocês com relação a isso que eu acho que é bem interessante. Nós, aqui na Sicredi Caminho das Águas, nós somos fundadores do Comunitar, que é o veículo de investimento de Sicredi em startups. Começamos com a Sicredi Pioneira, hoje já tem mais 2 cooperativas, Sicredi Centro e Sicredi Norte Santa Catarina. Então são 4 cooperativas hoje investindo em startups. Investimos, na semana passada, assinamos o contrato com a nossa 5ª startup investida. Nosso valor ali de investimento em torno de R$1 milhão, né? Só para o pessoal contextualizar. E aí, isso, professor, que tu está dizendo, a gente sente porque nós estamos desde 2022 com o Comunitar. Para investir em 5 startups, nós avaliamos mais de 300. Sim. Então, isso que nós temos uma tese bem clara do que nós estamos buscando e nós vamos atrás. Nós temos que ir atrás para achar aquilo que a gente precisa. Então, corrobora um pouco com isso e eu queria até, agora a gente já está indo para a nossa parte final, eu queria abrir um pouco também esse olhar de vocês, porque vocês trouxeram um ponto bem importante, né? Acho que a gente talvez foi bem realista aqui com os empreendedores, mas a Glá trouxe uma provocação ali de uma mensagem, né, positiva, mas não uma mensagem positiva porque a gente é legalzinho, né? Tem recurso para inovar, eu acho que esse é o ponto. Sim. Tem recurso para inovar. Sim. Que recurso que tem para inovar no Sebrae? Que recurso tem para inovar no Estado? Que recurso tem para inovar na academia? E o que o empreendedor precisa fazer para acessar esse recurso? Temos recurso. Acho que essa é uma discussão eterna dentro quando a gente fala de inovação para startups, para negócios tradicionais. Acho que falta justamente o perder tempo para escrever bons projetos. Acreditar que é perder tempo, né? É boa. Esse é o problema. Perfeito, Gustavo. Muito bem. Investir tempo. Investir tempo. Perfeito. O Sebrae não é uma empresa que repassa recurso financeiro para o seu empresário. Esse não é o nosso objetivo, esse não é o nosso fim. O que a gente quer e espera é capacitar esses empresários para que eles estejam bem preparados para as diversas nuances que vão acontecer na vida dele, porque já está, e a enchente, né, infelizmente, que nos trouxe essa realidade tão forte. Hoje nós temos alguns editais que dispõem de recursos financeiros. No momento estamos com uma em aberto, que é a nossa Bolsa Sócio Empreendedor, em parceria com o Sicredi, inclusive, com o Sicredi Pioneira, onde a gente disponibiliza um recurso de R$ 6.500 por mês para uma startup em fase de ideação, entendendo justamente que é nessa fase que eles têm a maior dificuldade em acessar recurso financeiro, porque poucas entidades acreditam na startup nesse estágio, né? A maioria dos editais estão olhando para a fase de validação e escala. Então, o nosso edital olha para uma fase bem inicial, o CNPJ precisa ter 1 ano. Este é um dos editais que a gente tem. Temos outros editais que olham para marketing digital e a empresa vai poder utilizar de algum recurso financeiro para fazer melhorias dentro da sua empresa. Não é o fim do Sebrae. O que a gente faz é preparar esse empresário, né? Então, capacitá-lo para que aí, de fato, ele possa ir atrás de recursos financeiros mais abundantes, por assim dizer. Então, somos parceiros aí de FINEP, BRDE, temos eventos, fazemos parcerias para levar esses eventos, levar essa comunicação para o empresário. Porque além dessa dor do investir tempo para a escrita, também tem a dor da comunicação. Né? O recurso está na mesa, mas a informação não chega para o empresário. Talvez chegue mais facilitada para uma startup, mas para um negócio tradicional, para um MEI, mais 50% dos nossos CNPJs do território são MEIs. A informação não chega para ele, e talvez chegue, talvez eles não se sintam pertencentes a esse movimento. Habilitados. Mas tem uma provocação interessante. Normalmente, para acessar o recurso, precisa ser uma inovação de verdade, né? Ou mais próximo disso. Então, dedicar tempo para escrever o projeto, dedicar tempo para pensar o projeto é importante. E eu acho que a gente tem uma cultura que é bem danosa nesse sentido, e aí eu falo bem do Rio Grande do Sul, que a gente acredita que trabalho é só a gente realmente estar lá apertando o botão. Né? Então, assim, não, eu tô aqui apagando incêndio no meu negócio, né? Se eu parar para escrever não.
Isso aí não é trabalho, é quase que um lazer, né? Não, Uhum. isso talvez seja mais importante que o próprio Sim. trabalho. Porque eu sempre brinco, né? Quando o pessoal vem falar de inovação, já tô há algum tempo, não tanto quanto professor, né? Mas já tô há algum tempo nessa estrada, o Já pessoal tô diz, não, velho, já. vamos Tô fazer velho, o tô feijão gasto. com arroz bem feito primeiro, né? É, Aí a pergunta exatamente. que eu faço, e é super importante fazer, né? Mas a pergunta que eu faço é, amanhã o pessoal vai querer feijão com arroz ou é Não, massa com vai ovo? quebrar. Isso é um exemplo, assim, ó, eu conheci, tenho também de aula na área de computação há muitos anos, né? Às vezes a pessoa monta um negócio, né? Como tu colocou, e o negócio dá certo. Até sem metodologia de trabalho, enfim, dá Mas por certo. necessidade lá Dá e dá certo, tá, deu certo. Tentativa de acerto e erro, foi indo e tal, que é uma grande parte do nosso empresariado aí, né? Sim. Bueno, deu certo. Ele tem aquele lucrozinho e tal, muito bem. E ele, claro que ele tem que manter um sistema funcionando. Hum. E aí que vem aquele problema que tu acabou de falar, do tempo para inovar. Tem que ter tempo, claro que tem que ter tempo. E não tem tempo. Só que aí aparece uma startup que a gente costumava chamar antigamente de nova empresa. Empresa de base Sim. Nova tecnológica. empresa, eles botaram um nome bonito, tá bom. É verdade. Chega uma nova empresa e o que aconteceu? Eu tive amigos, inclusive, que tinham uma empresa, né, um caso, né, que atendiam lá N outras empresas, tinha um software que eles desenvolveram, né, e tinha lá 60, 70 empresas que usavam aquele software, né, na linguagem de programação. Aí vem uma gurizada, aí se chama de startup, um nome novo, né, mas é uma gurizada, uma nova empresa, com uma outra linguagem, com diferenciais, e substitui completamente aquele software dele. Ou seja, ele parou no tempo, se acomodou, porque estava dando certo desenvolver com aquela linguagem, entendeu? Só que vem a gurizada e mostra uma coisa feita com outra linguagem de programação nova, muito melhor. O que aconteceu? Quebrou em 60 dias na empresa dele. 60 dias. Não foi 90, foi 60 dias. E estavam E fazendo eles ainda melhoria, deram de provavelmente. graça o software para substituir nas empresas. De graça. Né? Eu não vou falar que eu já fiz isso em relação ao produto americano, né? Então, assim, ó, adiantou o quê? Não ter tempo. Agora, eu vou repetir isso, eu acho importante, que às vezes eu acho que tem que impactar um pouquinho, até o ouvinte que está nos vendo. Deixa quebrar. Deixa quebrar. Entende? A gente não pode, no mercado liberal, a gente ser pai o tempo inteiro para uma empresa. O empresário tem que ser responsável, tem que se dar conta. E ele tem que enxergar a inovação. Assumir a Quem rédea do financia negócio. também tem obrigação de saber o que é inovação e obrigação de identificar uma inovação que tem potencial econômico de verdade. Entende? Então também assim, ó, muito projeto, muita burocracia, muita papelada, muita coisinha. A pessoa ela chega num ponto, quer saber de uma... Foi o que aconteceu comigo. Por que eu não naquela época, pessoal, assim, em 1980, por que eu não recorri a um banco? Por que eu não recorri a um órgão de fomento? Porque era chato, era muito papel, é muita burocracia. Quem está começando um negócio, quem tem ideias novas, que sabe que tem potencial para ganhar dinheiro naquela sua inovação, é muito chato ficar preenchendo papel, papelada, cheio de coisa, entende? Não fiz isso. Né? O que eu fiz? Um acordo com o meu cliente, de produção com o meu cliente. Sim. Né? Financiou E a gente o negócio trabalhava já muito. com venda. A gente trabalhava muito naquela época o seguinte, ó, 50% do pedido, 50% na entrega. Entendeu? Pronto. Acabou. Acabou a papelada, entende? Mas acho que é uma boa... Não tô incentivando a não pedir financiamento do banco. Claro, claro. Mas veja bem, eu acho que o empresário ele tem que ter essa responsabilidade e essa vontade própria de fazer com que o seu negócio vá para frente. Sim. Não fica tão dependente de terceiros, sim, entende? Eu acho que está faltando isso, sabe? Eu vejo muito essa falta de... E essa geração, assim, ao lamento, parece que ela tá cada vez mais acomodada, entende? Quando a gente trabalha esses hackathons, desafios, uma das coisas que a gente mais bate na tecla é esse negócio tem que ser sustentável, né? Claro. Essa startup que está nascendo, ela tem que olhar para ela mesma tem que ela mesma tem que vive de dinheiro de cliente, não. E o investidor tem que também ter a responsabilidade de enxergar isso. Tu não está provando para ninguém, entendeu? É um negócio bilateral.
Inovação que rende, que vai dar resultado econômico, ela é bilateral. Não tem que estar eu provando para o banco que vai dar certo, né? Não, o banco tem a obrigação de ter competências dentro do banco para identificar no mercado também aonde investir. Ele tem que ter gente lá dentro. Ele não tem que ter gente para ficar preenchendo papel. Através do papel eu vou convencer que é bom. Esse é o exemplo que eu trouxe, né? A gente tem que buscar as startups, tem que ir ao mercado buscar, né? Claro. Mas eu queria trazer, assim, acho que 2 pontos importantes da nossa conversa aqui, como a nossa ideia é chegar no dia a dia. Falamos primeiro ali se não tem um grau de risco de perda, provavelmente não é inovação. Não é. Né? Então, para o empreendedor ficar de olho. Tem que ter risco. Outra coisa importante daqui, claro, eu acho que também de 80 para cá, os meios de fomento, eles melhoraram bastante, no aspecto tanto de recurso quanto de acesso. Ainda tem burocracia, né? Mas melhorou. Mas, assim, um olhar que eu acho que é bem importante é esse, né? Se o mercado não vê valor, dificilmente vai ser um bom projeto. Exatamente. Né? Então, assim, eu sempre digo para as startups que estão começando, que às vezes vêm, né, nos procurar, mas eu tenho aqui um investidor anjo, está me oferecendo, né, tanto aqui por um percentual. Mas eu já tenho, né, cliente, eu já tô... Cara, esse aqui eu sempre digo, esse aí vai ser o valor mais caro que tu vai vender o teu negócio. Porque tu não sabe quanto que vai valer esses 10%. Se tu já tem mercado, provavelmente o teu produto é bom e vai se credenciar para um... Não quer dizer que tu precisa autofinanciar ele, como foi o caso aqui do professor, né? Mas ele vai ter mais chances até de conseguir um recurso. Sim. Então, como é que eu identifico, né, se eu estou inovando? Bom, tá correndo risco? Aí o risco pode ser calculado. Talvez para uma indústria maior, R$5.000 é um risco calculado. É um dinheiro que eu posso perder. Né? Tá estudando, tá se desenvolvendo. É atrativo para o mercado. Sem estudar. Alguém chegou aqui para mim e disse assim, vou comprar? Né? Eu estou me qualificando, estou exercitando a criatividade, então talvez tenha aí alguns indícios, né? Uns caminhos para eu saber se eu estou inovando ou não. Mas, Yuri, queria te perguntar dos recursos aí. A Glá falou um pouquinho de como o Sebrae está se posicionando. Quanto Inova RS enquanto programa ali, mas tu também atua como consultor, né, de outros programas aí de editais. Como é que tu vê esse cenário de recursos para inovar e o acesso a eles, que eu acho que o professor trouxe um ponto bem importante, né? Não adianta ter só o recurso, se eu não tenho a Glá também falou isso, se eu não tenho alguém qualificado, né, ou que saiba que tem, e também se eu não consigo acessar de fato, né? Legal, ótimo. Bom, eu me sinto bastante desejado quando abre edital, né? Só que o problema é que não abre edital sempre, Glá. E aí, no momento que eu digo a empresa, o empresário, o startupeiro, tem que investir em inovação sempre e não só quando abre edital, aí tem o gap, né? Esse é o eu só gosto quando tem dinheiro disponível. Exatamente. Então eu sou muito procurado quando abre o edital. Mas quando abre o edital, a gente tem 90 dias para submeter o projeto. E se tua empresa não é inovadora durante os últimos 10 anos dela, não vai ser 90 dias que ela vai virar. Isso é bem importante de ser compreendido. Exatamente. O professor já falou. Se você quer ser inovador, invista nas capacidades que te tornam inovador. Né? Contratar gente, trazer gente de fora, investir nas pessoas de dentro, conectar com o ecossistema, enfim, fazer todos os movimentos que são necessários. Muito bem. Fazendo tudo isso, você tem uma chance maior daí de fazer as captações. Eu vou trazer alguns editais aqui que eu conheço melhor. O Centelha, ele abre com uma frequência até que baixa, tá? Mas, conversando com o pessoal da FINEP agora, quando estiver pelo Rio Grande do Sul, eles disseram que eles querem abrir com mais frequência. Né? O Centelha é o edital perfeito para dar o primeiro passo. Você não precisa ter nem CNPJ para submeter. Esse ano era até 96 ou 90 mil financiamento. Reais. Financiamento não, né? Esse é um dinheiro... A gente chama de financiamento. Recurso não reembolsável. Mas ele é subvenção econômica, ele não é reembolsável. Né? Ou seja, para quem está nos ouvindo, pega o dinheiro e não precisa devolver. Só cumprir o que foi proposto. Claro que esse gasto está dentro do projeto, né? É claro que o projeto tem que ser bom, né, professor? Não adianta botar 90 mil lá e aí metade desse projeto tu vai gastar com uma coisa que quem for ler vai dizer, não, mas isso daqui não faz sentido, esse cara não vai chegar no resultado se ele gastar metade desse recurso comprando um prédio. Não, ele está propondo um software, ele comprou um prédio para quê? Então, exatamente. Só trazer... esse edital Centelha, ele é o edital que eu até digo assim, esse a gente deveria ter todo ano. Esse é o edital assim que a FAPERGS poderia abraçar e todo ano a gente abrir que fosse 5 startups, a gente conseguisse apoiar. Eu tô falando só do Rio Grande do Sul, tá, gente? Se fosse de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, tem outras realidades. O pessoal
da área ali da Amazônia também, tem outros editais e outras oportunidades. Eu vou falar só do Rio Grande do Sul. Então o Centelha tem que ficar de olho, para todo mundo que quer pisar ou já está caminhando aí no empreendedorismo e precisa desse apoio inicial, tá? Centelha, depois tem o Tecnova. Tecnova também, o pessoal da FINEP falou que quer abrir com mais frequência, porque teve um intervalo de 4 anos que teve esses 2 editais, os últimos editais, o 2, Tecnova 2 e Tecnova 3. E ele possibilitou a captação de, se eu não me engano, R$500 mil ou um pouquinho mais de R$500 mil, tá? Por projeto. Por projeto. Então a gente já está falando R$500 milhão, já não é o mesmo. Estamos falando de recurso não reembolsável também. Não reembolsável, estou falando só de não reembolsável. Perfeito. Esses exemplos aqui. Pô, já é R$500 mil, já é diferente dos 90 mil, então já é, obviamente, para uma empresa que está em outro patamar, já está em outro porte. É correr risco. Aí o Isso. Estado já corre o risco Inclusive, junto. isso é Aí bem sim. importante esse ponto, Isso né? é Porque financiamento de inovação. isso Isso é aí. avaliado nos Isso é financiamento de projetos, né? inovação. O Isso grau aí. de risco que a empresa corre é avaliado no projeto. Pessoal, principalmente a FINEP, a FAPERGS, eles usam muito a TRL, tá? Quem não sabe o que é, procura no Google. TRL, tá? É a taxa que mede o nível de inovação de um projeto, tá? Então, ele vai determinar lá, esse daqui tem que ser TRL 3, e depois, no fim do projeto, passar do 3 para o 5, esse daqui vai começar no 5 e vai passar para 7, 8. Então, cada edital traz a orientação. O Tecnova, ele pega exatamente no Vale da Morte, que a gente chama, né? Que é aquele momento entre a pessoa ter a ideia, ela teve a ideia, ela começou o negócio, ela criou o projeto, o protótipo, ela começou a testar, validou no mercado, achou alguns clientes, aparentemente esse negócio tem potencial. E agora? E agora esse cara daqui a pouco precisa de uma planta industrial. Precisa escalar. Precisa escalar, precisa contratar gente para fazer vendas. Esse é o tal Vale da Morte. É quando os negócios, eles criam o protótipo funcional, mas eles não conseguem entrar no mercado porque exige recurso. Realmente exige. A gente falou de criatividade de pessoas, mas outra coisa, recurso. E eu acho Isso que no aí. nosso Não tem tempo jeito. tem uma outra questão que pressiona a exigência de recurso, que é não basta só tu entrar no mercado, tu tem que ter um certo nível de velocidade, senão tu perde o timing, porque certeza. justamente tu tá muito Com exposto, né, a copiar muito rápido. Com certeza. Então, Centelha, Tecnova e os editais, eu tô falando só de dimensão ainda, tá? Da FINEP, que ela abre com alguma frequência também. Esse ano temos alguns, são 3,3 bilhões de reais na soma dos projetos que as empresas podem submeter, tá? Obviamente, são projetos de 5 milhões, então a gente está falando também de outro patamar. Então, são 3 patamares aqui de projetos. Tá? Esse da FINEP, é para a empresa mais consolidada, que tem histórico de inovação, que tem registro de patente e que está realmente correndo algum risco e dividindo esse risco com a FINEP, porque esse tem uma contrapartida. Então, tem que dar lá 5, 10, 15, 20% de contrapartida. Então, é o governo financiando, correndo risco Junto com a empresa. Porque no final das contas, o que importa para o governo do estado e para o governo federal é que o país seja mais competitivo. Exato. Claro, Gerar claro. valor. Então, quem é inovador? É riqueza, né? Exato. É Isso, riqueza para riqueza. todo mundo, né? O mundo ideal A que a qualidade gente... de vida vem Eu vou dar um daí, né? exemplo que eu acho que é Isso aí, né? bem legal para o nosso público aqui, porque a gente tem na nossa área de atuação muita relação com o agronegócio. E ontem, no evento da FINEP São Leopoldo, o pessoal usou esse exemplo, né? Que o FINEP tá com uma rodada aí Virar pelo Brasil. de editais abertos. E aí o representante da FINEP, ele trouxe uma informação. Ele disse, por exemplo, o Brasil é um país dependente do agronegócio. Isso todo mundo sabe. Sim, o nosso carro-chefe. Né? Porém, não usamos um fertilizante produzido em nível nacional, em território nacional. E aí, hoje, por exemplo, com guerras e tudo mais, fertilizante fica mais caro. Então, por exemplo, vou desenvolver o fertilizante. É por isso que tem recurso público para desenvolver isso aí. E aí o professor diz, gera riqueza. No fim das contas, gera riqueza. Então, uma estratégia de desenvolvimento econômico, seja para o Estado, seja para o país. Então, assim, o empresário também tem que ter essa cabeça que a gente estava falando antes, porque o governo, quando ele dá o recurso para inovar, não é que ele está sendo bonzinho. Sim, ele quer retorno. Tem uma estratégia por trás disso, que vai melhorar a vida de todos. Né? É uma política pública. Trazendo até para o nosso exemplo aqui, né, professor? Nós produzimos calçado, né, historicamente. Só que nós não desenvolvemos as máquinas, nós desenvolvemos a tecnologia para desenvolver o calçado. E eu já fui em empresa médio porte que tinha um mecânico, um ensino médio, que esse cara tinha criado uma máquina, adaptado uma máquina. Eu olhava para aquilo, cara, vamos... máquina pode ser um produto. Vamos transformar em empresário. Não, isso aqui é só para ter nosso... Não, imagina se eu vou vender um negócio que os outros vão começar a fazer igual. Cultura de inovação. Que a gente está falando de gente, de cabeça. Não sabe fazer um depósito de patente, né? Yeah. Eu tenho um exemplo rápido, queria só contar aqui. A gente pega casos assim fantásticos, né?
com alunos e tal. O nosso aluno, nesse ponto, ele é muito criativo no sentido mais operacional, né? Mas assim, ó, é de resolver problemas nas empresas, né? E às vezes tu pega casos de alunos que te contam, né? Que às vezes tem um problema determinado na máquina que vem, né? Uma injetora, alguma coisa assim, que é como da China, comprado da Itália e tal. Aquele aluno que está naquele setor, às vezes, ele pega, identifica o problema, né? Quer dizer, já faz lá um trabalho de visão de engenharia, né? Mas sem ninguém pedir na empresa. E eu tive casos de alunos que fizeram peças novas e adaptaram nessas máquinas, que são compradas no exterior, e conseguiram até aumentar a produtividade da máquina. Uhum. Bom, qual é os dois problemas agora que a gente tem, que andam juntos dentro das empresas, principalmente na região? Primeiro, o empresário não sabe nem o que é patente, de invenção ou modelo de utilidade. E também nem imagino que seria isso. O aluno, muito menos. Por isso que a gente ensina, né? Aí o que acontece? Muitas vezes o aluno faz uma modificação numa máquina chinesa, máquina italiana, ele melhora a máquina. Com aquela peça que ele fez dentro da própria empresa, lá no setor que eles têm lá de ferramentaria, enfim. Aí ele mostra para o empresário dá um tapinha nas costas. Muito bem, conseguiu melhorar a máquina, aumentou a produtividade e tal. O empresário vai embora, o aluno volta a trabalhar. Isso aí. O que aconteceu aí? Tem um negócio novo. O que aconteceu aí? Aquela pecinha que foi feita dentro daquela fábrica por aquele aluno que aumentou a produtividade de uma máquina chinesa ou italiana, ela, se feito depósito de patente, né, de modelo de utilidade ou invenção, aquele depósito e aquela concessão da carta patente, ela vale mais que a fábrica inteira do cara. Só que o empresário não sabe disso, muito menos o aluno. Tá focado em apagar incêndio. Então, a gente perde, e eu tenho passado por isso, a gente perde bilhões por falta de conhecimento. Então, por isso que eu volto a falar que a base da inovação é a pessoa. É o desenvolvimento da capacidade, da competência, né? Principalmente da competência e principalmente essa questão de ter que estudar mais para conhecer isso aí. Então, eu já vi casos onde aquela pequena peça que foi inserida lá numa injetora, ela valia mais que a empresa, se fosse comercializado como patente. Perfeito, é isso aí. Entende? Então, está faltando muito isso aí no nosso mercado. Né? Perfeito. Às vezes a gente fica preocupado em abrir novos mercados e esquece desse olhar. Né? Sim. Mas continuando a nossa rodada ali sobre recursos, então, aqui enquanto cooperativa, para falar, claro que nossa natureza, o nosso core é o crédito, e aí tem várias linhas, né? Mas para falar bem específico de inovação, tem duas linhas mais... quer dizer, uma linha de crédito e outra, né, que não é crédito. Então, nós somos operadores do FINEP NovaCred. Diferente das linhas que o Yuri comentou, essa não é uma linha de subvenção, ou seja, ela precisa ser paga de volta, porém a taxa de juros ela é muito vantajosa, né? Uma taxa subsidiada. Hoje o FINEP NovaCred ele gira em torno de 8% ao ano. Nós estamos falando de uma taxa de juros no país de 14,5%. Então, pegar um financiamento, 8% ao ano, sendo que eu tenho 24 meses de carência. Sim. E o valor total desse financiamento é de até 30 milhões. É um baita negócio. Então, assim, quem tiver interesse aí, claro, aqui é para empresas mais estruturadas. Sim. Aqui também é olhado para TRL, é olhado para a receita bruta anual da empresa, né? Tem alguns critérios. Mas também é mais fácil, não. Mas o projeto ele pode ser menos... É um projeto menos burocrático. Inovador, lá na ponta, ele pode ser uma coisa um pouco mais também de melhoria, de estrutura, né? Um pouco mais pode, aberto. desde que gere valor, né? E aí a gente tem aqui uma rede também, né? Se a empresa não tiver a sua própria, a gente tem uma rede de consultores que pode atender. E nós temos aqui dentro da empresa, da cooperativa, né, toda a capacidade de analisar esse projeto antes mesmo de submeter à FINEP, propor melhorias. Então, quem estiver interessado, nos procura a sua agência, a gente visita e aí a gente cria uma estratégia, né, para aquela empresa. Os diretores financeiros e analistas já devem ter pensado, se eu deixo investido em qualquer investimento, hoje eu estou tirando ali 1% ao mês e eu estou conseguindo pegar 8% ao ano lá, vale mais a pena deixar dinheiro investido e aí financiar
o projeto que tem até 24 meses de carência. Exato. Uma estratégia. Cada financeiro sabe da Cada sua um empresa, pensa né? no seu, né? E aí nós temos o Comunitar, que eu já comentei, né? Então, para quem realmente... o Comunitar, eu considero assim, se a gente for fazer uma pirâmide de... Porque o nosso papel, enquanto cooperativa que se preocupa com o desenvolvimento econômico local, é também criar soluções para que as inovações aconteçam e gerem riqueza, né? E o Comunitar, ele daí não é um empréstimo, né? O Comunitar, então, a gente entra realmente de sócio daquela empresa, a gente faz um contrato de investimento anjo, e a gente fica com algum percentual, né? Às vezes esse percentual ele pode ser variável, existe uma fórmula ali, por quê? O que a gente estabelece? Quanto mais a empresa cresce, menos percentual a cooperativa fica. Essa é uma relação de ganha-ganha, né? Porque eu vou ganhar mais dinheiro depois quando essa empresa for vendida, Sim. mesmo que o percentual diminua, e o empreendedor vai aumentar o interesse dele em crescer o negócio, né? Então, normalmente a gente usa uma fórmula ali, que é o valuation variável, né? E aí a gente entra com esse valor aí entre... Já teve investimentos de 700 mil a 1 milhão e pouco, né? Então, essas são para empresas já que estão com produto validado, com nota fiscal emitida, né? Tracionando, mas que estão no Vale da Morte, precisam do recurso para escalar mercado. E na nossa tese, por sermos cooperativa, nós temos algumas questões. Ele tem que beneficiar a comunidade, ou associados, ou a própria cooperativa. Então, a gente está olhando para uma questão bem ampla, né? Se vocês forem pegar as startups que a gente já tem investidas, né? Depois o pessoal procura lá na internet venture.net/comunitar. A Venture é a nossa parceira aí nessa iniciativa. Tem as 5 startups que a gente já investiu. Elas atendem alguma necessidade de algum segmento importante para nós. Legal. Por exemplo, atende o agro, atende a PJ, né? Agora a gente tem vários tipos de pessoa jurídica aí que a gente contempla nas startups que a gente investiu. Então, a startup ela tem que ser daqui da região ou o Brasil todo? Brasil todo. Casualmente, a gente prefere, e, por exemplo, a gente tem de todas as startups que a gente investiu, só a última agora, que é a Bipay, que é de Santa Catarina. Todas as outras são daqui. Mas Santa Catarina também tem uma cooperativa de lá que está no Comunitar agora, né? Então, assim, ganha uma estrelinha se for daqui. A gente tem 2 startups aqui de Taquara, da nossa região, né? Sim. A Elises e a SG Now, que foram investidas e que tem relacionamento conosco, mas pode ser de todo o Brasil. Óbvio que por ser local, a gente quer deixar esse dinheiro aqui, né? Então, se for daqui, tomara que a gente tenha mais, né? Daqui. Então, esses são as principais linhas, né, os principais recursos que a gente destina especificamente para a inovação. Pessoal, chegamos no nosso tempo aí. Queria convidar vocês para fazer uma palavrinha de despedida. Podia falar a manhã inteira, né? Mas... Até já foi, Já né? foi. A gente volta outra hora. Foi. Tem mais programas. Né? Professor, começa aí com o teu... Bom, eu quero agradecer novamente o convite, né? E dizer que foi um prazer, enfim, a gente está aí justamente para discutir essa questão da inovação de forma mais aberta, né? De um mundo mais real, vamos dizer assim, né? Como é que é na prática? E dentro de uma certa realidade, né? Que a empresa está precisando mesmo, né? E para finalizar, então, é claro, eu quero dar uma sugestão para o Sicredi. Boa. Gostei dessas linhas todas, conheço o trabalho de apoio às empresas, mas vamos tentar inovar num ponto. Vamos criar um canal aberto de inovação no Sicredi. Fala mais sobre. Aonde alguém, não precisa ser uma empresa, aonde alguém que tiver uma ideia, né, que possa vir a se transformar em uma inovação, ou possa principalmente representar um depósito de patente, seja invenção, e que represente uma boa parceria de negócios para o Sicredi, para ambas as partes ganharem dinheiro. Temos que usar uma linguagem clara, essa é a linguagem de empresa, do setor privado. Seja rápida a identificação e os procedimentos para a formalização rápida de um depósito de patente. Muito bom. Isso eu digo que é uma inovação, porque isso não tem no sistema financeiro. Não tem. Um desafio, mas o sistema financeiro está muito voltado à questão financiamento, né? É uma inovação até o sistema comunitário, conheço, tá? Poucos sistemas financeiros têm isso. Mas o que precisa também é um canal aberto para que o Sicredi ganhe dinheiro com inovação. É isso que está faltando. É alguém que saiba identificar rapidamente, entrar com o procedimento e aí isso gerar riqueza para ambas as partes. Impulsionar esse negócio.
Isso falta. Chegar no Ótimo. a invenção e transformar isso em inovação. Velocidade. Isso falta. Porque, como eu falei, é muito papel, procedimento, muita conversa. E aquilo se perde. Aí uma empresa vai lá, deposita antes. Aí tu já Que é um não outro faz uma olhar, inovação né? nenhuma. Por isso que a gente falou, isso. a instituição financeira que ela olha para o crédito, ela é uma instituição bem tradicional, vamos dizer assim. Né? Isso. Ela corre pouco risco. Mas tá na hora de inovar. Precisa. Tá na hora de inovar. Com Isso aí certeza. é mercado. Tá na hora de inovar. Para nós é Esse é meu encerramento, então. Tu tem que ter Quero ambas agradecer as a presença cabeças, dos dois né? também. Foi uma honra conhecer os dois também. Tá? Fico feliz de ter participado. Lá. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Sicredi. Acho que é muito bom poder contar com cooperativas como vocês para fazer a diferença na sociedade. Estávamos em Medellín, a gente não pôde explorar Ainda não muito deu pra aqui. falar muito Vai sobre. ter que me convidar para um segundo, hein? Ecossistemas, nós vamos falar mais sobre isso. E lá nós vimos muito essa questão da sociedade, do juntos, do vamos fazer juntos e tornar esse processo mais facilitado, olhando para o juntos. E eu vejo que vocês fazem isso brilhantemente. Inclusive, estamos mais próximos agora na área da inovação com alguns projetos. Já fica aqui meu agradecimento para vocês acreditarem nos projetos que o Sebrae tem, acreditar que realmente a gente faz diferença na sociedade, que é o nosso objetivo. Então, para vocês que estão aí nos ouvindo, contem não só com o Sebrae, mas com todos que estão aqui nessa mesa, para que a gente possa conversar. Às vezes é tão simples, né? A gente está à disposição para se conectar, os nossos ecossistemas estão à disposição, os nossos ambientes de inovação estão à disposição, que a inovação seja mais simples, que ela sim gere resultado, né? Que ela sim gere esse resultado econômico, mas que ela gere resultado para a comunidade como um todo. Porque no fim o que a gente quer é ter uma vida melhor, é ter uma sociedade melhor, é ter um dia a dia mais facilitado, que a gente possa constantemente olhar para isso, contando com todos nós que estamos aqui, não só conosco, né, mas com várias outras entidades, forças e lideranças que aqui na região tem. Vão passar por aqui, grande parte delas. Sim. Yuri. Bom, desculpa a garganta aqui. Caiu um pouquinho a temperatura aqui, né? Me pegou. Polo Norte aqui dentro do estúdio. Me pegou a garganta um pouco. Bom, obrigado, Gustavo, pelo convite. Professor Jung, prazer lá. A gente pode, inclusive, dá para usar aqui o estúdio também para a gente gravar podcast? Claro. Então tá aí o convite. Tá aí o nosso podcast sobre ufologia, professor. O que tu acha? É verdade. Eu posso fazer, eu posso pesquisar na internet as teorias e eu vou trazendo para ti, tu vai... Eu trarei só medos, tá, professor? E sábado Só tem medos. mais Não dois sei novos se eu episódios. já tive medo, acho que agora eu já tô... Essa é a coisa... E a gente pode fazer um também lá falando sobre empreendedorismo, Estou sempre à alguma coisa disposição. assim na área. Fiquem à vontade. Bom, então, tu viu que já estamos achando os espaços aqui, né? É sempre legal vir falar sobre inovação, ecossistemas de inovação, encontrar amigos, conhecer gente nova. E meu recado é, pessoal, vamos acreditar mais, né? Vamos acreditar mais, vamos ir atrás de quem pode nos apoiar. Eu sou morador aqui do Vale do Paranhana e eu trabalho em função de Inova, né? Em 90 municípios da região, mas eu recebo muito mais chamada para trabalhar fora da minha região, Glá. A gente tem aqui um complexo, e eu acho que não é só potencial, aqui, tá? Mas Não é só aqui. uma coisa de que parece que ser de fora é melhor, né? Uhum. E a gente tem tanta gente boa aqui, a gente tem a Facate aqui, né? Professor com muita capacidade científica, tecnológica. A gente tem o Sebrae com uma atuação, a Glá tem um olhar especial para a nossa região, a gente acompanha o Sebrae há um tempo e vê que ela tá um pouco mais posicionada aqui, né? A gente tem a Sicredi. E eu sinto ainda, eu, morador aqui da região, eu sinto ainda esse olhar ainda de olhar muito para fora, de buscar fora, mas a gente tem dentro as capacidades já. Eu acho que tem que começar a criar um pouco de autoestima, né? Exatamente. Encher um pouco o peito, Olhar a síndrome de vira-lata. Olhar para os vizinhos. Exatamente isso. Poxa, a gente tem capacidade, sabe? E eu vejo isso não só nas empresas, nos municípios, né? Sempre buscando alguma coisa de fora, como se fosse vir alguém de fora dar uma palestra de 1 hora que iria resolver o nosso problema. Vai nos salvar. Exatamente. Então, deixo esse recado, tomara que o pessoal daqui da região ouça isso, né? Vamos acreditar mais, fazer mais parceria aqui entre nós, né? Nós aqui, nós 4 aqui já estamos mais conectados, mas tem tanta gente para se conectar ainda, né? Então é isso, obrigado. Perfeito. Gente, eu agradeço demais a dedicação de tempo aí, a participação de vocês, acho que foi muito rico, dava para ter ficado mais, da vontade é essa, né? Mas
É só o primeiro episódio, então também convido aí o pessoal que está nos assistindo ou nos ouvindo. Vamos ter um episódio por mês, então aguardem os próximos capítulos. Aí provavelmente essa turma vai voltar aí para falar de outros temas, tá bem? Grande abraço!